Mal entramos na etapa do projeto executivo e sim, já temos alteração de projeto. Para quem está chegando agora, eu quero contar que nós já temos 2 vídeos publicados nessa playlist. O primeiro, em que eu apresentei todas as plantas da casa, são 3 pavimentos. E o segundo, em que nós tratamos as questões estéticas referentes às fachadas. Hoje, para a gente seguir bem juntinho nesse processo, eu quero apresentar uma modificação de projeto que foi feita agora, bem no início da etapa do projeto executivo. Mas por que eu estou ressaltando essa etapa do projeto executivo? Porque tem uma etapa, que é a primeira de todas, que antecede essa, que é a etapa do projeto básico ou o projeto legal. É aquele momento em que a gente desenvolve o projeto, fazemos todos os desenhos técnicos, mas ainda não temos informações de ordem estética, de materiais de acabamento basicamente. E esses desenhos técnicos são aprovados, nesse caso, tanto no condomínio quanto na prefeitura. Só depois da aprovação do projeto que a gente passa oficialmente para a segunda etapa, que é o projeto executivo. E o primeiro passo dessa segunda etapa é validar a planta e encaminhar então esse projeto para os outros projetistas, como o engenheiro calculista, que vai fazer o cálculo de toda a estrutura da casa, e os outros profissionais que vão fazer as demais instalações. A gente já tinha despachado esse projeto para toda essa equipe começar a trabalhar nos projetos complementares, mas ainda existia um pequeno incômodo nos clientes, uma questão relativa a um dos acessos da casa. Vamos lá, já vou colocar uma imagem na tela para a gente recapitular alguma coisa e eu explicar essa mudança. Nessa imagem aqui a gente enxerga a fachada frontal e a fachada lateral. Eu quero que vocês reparem nessa escada de acesso. É uma escada larga, generosa, que possui alguns patamares entre os degraus, chegando a um plano aqui em frente à porta de entrada. Aqui a gente tem um voluminho solto, que é o quarto de hóspedes, para quem se lembra da planta. Se você não viu, é bacana voltar e assistir aos vídeos anteriores também, e quem sabe depois terminar esse aqui. Mas eu quero chamar a atenção para esse espaço aqui embaixo, que é o subsolo da casa. Neste andar, nós temos um grande salão de festas. Na verdade, é um espaço multiuso, que vai ser utilizado para diversas funções e também para festas. Embora seja no subsolo, porque está abaixo do nível da rua, é um espaço muito aberto, muito arejado e muito agradável. Nós tivemos toda uma preocupação plástica aqui de deixar esse espaço bonito, então percebam que nessa parte onde a gente tem vidro, a gente tem uma espécie de janela saliente. É como se essa janela ela avançasse um pouquinho em relação ao plano principal da fachada, que é esse aqui que está pintado numa cor escura, criando esse jogo de volumes aí que a gente já discutiu lá atrás. Mas, o que acontecia aqui? A Ju e o Carlinhos possuem 2 filhos pré-adolescentes, a Luísa e o João. E quando essa casa ficar pronta, eles já vão estar entrando naquela fase de quererem festinhas mais privativas. Então o casal queria que esse espaço pudesse ser usado desvinculado do restante da casa, mantendo a segurança e a privacidade total do restante da casa. Para isso, nós criamos um acesso de serviço que acontecia através da garagem, levando diretamente a uma escada interna que dava acesso a esse subsolo. No dia de festa, nós fecharíamos algumas portas, tinha uma marcenaria legal que foi pensada para criar esse corredor isolando o restante da casa. Mas ainda assim isso não estava satisfazendo totalmente a Ju e o Carlinhos. Então, vejam só, nós precisávamos criar um acesso externo conectando esta escada a este espaço aqui embaixo. Nessa imagem, bem de lado, a gente percebe a distância que a gente tem a percorrer e o desnível também, sendo que nós deveríamos passar por baixo ainda deste volume, que é o volume do quarto de hóspedes, a gente viu lá na planta. Então, tínhamos uma preocupação também com esse escape. Essa imagem é mais da fachada posterior, mas vocês conseguem entender todo o contexto da casa, enxergar melhor também o salão de festa lá atrás. Mas eu quero chamar a atenção também para esses pilares que nós temos soltos do corpo da casa. São pilares externos que sustentam essa arquitetura. Aqui nós temos um pilar que segura a piscina na ponta, um outro que segura esse volume aqui, que é a sala e os quartos em cima, vejam só, e também um apoio aqui para o salão de festas, e um outro lá na ponta, segurando essa parte mais frontal da casa. Agora eu quero que vocês reparem bem essa imagem, que já é a revisão de projeto que nós fizemos. Temos a mesma escada vindo da rua, com a mesma largura nesse início, com aquele jogo de patamares e um desenho bem bacana. Mas depois, em um determinado momento, em um patamar específico, essa escada ela se divide.
parte dela segue para a porta de entrada da casa e parte dela vai lá para baixo. Então reparem aqui, nós temos alguma vegetação tampando parte dessa escada, mas reparem esse lance aqui. Nós temos alguns degraus que levam a um patamar intermediário. Depois essa escada também, ela se desvia, nesse patamar ela se desvia para pegar esse alinhamento da fachada da casa que a gente já tinha visto. Na verdade, aqui a gente precisou dar uma roubadinha, que foi o seguinte: para que eu tivesse uma boa largura de porta para acesso a esse salão, eu precisei empurrar essa parede aqui um pouquinho para dentro. Mas atrás dessa parede a gente já não tinha nada também, era um oco vazio da casa lá no subsolo, porque o salão de festas ele acabava antes. Então isso não prejudicou a nossa arquitetura. A gente consegue ver esse caminho, então, vou passar mais uma imagem. Olha só, aproximando. A gente vê esse caminho, essa laje, ela se estendeu então para fora do salão, ela deixou de virar aqui do lado, fazendo aquele arremate, né? Como se fosse conformando a janela saliente, já não é mais assim. Essa laje ela continua até pegar o primeiro patamar da escada, que está encostado nessa parede, nessa fachada da casa. Reparem aqui, o patamar mais largo, que é onde a escada se desvia, e depois ela continua para lá. E aí nós criamos também algumas jardineiras no nível da outra escada de cima, não só para ambientar a escada de cima, mas para também camuflar um pouco e ambientar mais essas paredes aqui, para que a gente não tivesse uma escada com cara de serviço, uma escada assim mais fria, mais impessoal. Então essa escada de acesso ao salão de festas, ela vai estar conectada a uma parede que vai receber muita vegetação. E também um outro detalhe que talvez os mais atenciosos se lembrem: inicialmente essa escada ela estava toda suspensa e a gente tinha um jardim mais embaixo. Seria inclusive um desafio construtivo, que já tinha gente curioso me perguntando sobre isso nos comentários. Agora, com essa nova conformação, a gente resolveu encher aquilo ali de terra, criando um talude, até por uma questão de segurança, para a gente poder evitar guarda-corpo ali também e tornar essa composição toda mais leve. Vejam só, a lateral, então aqui vocês enxergam o primeiro lance de escada, aquela parede que eu falei, a jardineira, aqui a gente vai ter mais plantinha caindo ainda, e depois o desvio e o segundo lance levando lá até a escada principal da casa. Nessa visão também vou dar um zoom pra gente ver melhor. Olha lá, primeiro patamar, o primeiro lance de escada, o patamar, o segundo lance, e aí a gente encontra num patamar que une novamente as duas escadas. Aqui o que eu falei que nós enchemos com terra. Provavelmente a gente vai fazer um jardim muito mais bonito do que esse que está aqui, só representativo na imagem. A gente fez tudo isso muito rapidamente para que os clientes aprovassem. Essa imagem ainda vai ser muito mais refinada, mas tá aí a modificação. Não é nada grave, foi uma coisa relativamente simples da gente resolver. Não impactou o trabalho dos projetistas que já tinham começado a pensar sobre essa estrutura, mas eu gosto de trazer esse tipo de informação para vocês, não só para a gente seguir junto no processo, como eu já falei lá na frente, mas para vocês entenderem também que modificações de projeto podem vir a ser muito impactantes, dependendo da etapa que a gente está. Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas às vezes o prejuízo ele pode ser grande, de atraso de obra, de custo, de revisão de todos os projetos. Às vezes a gente vai encontrar incompatibilidades entre esses projetos. Então, revisar projeto quando a obra já começou é muito complicado. O ideal é que a gente faça isso quanto antes da conclusão de todos os projetos complementares, para que a arquitetura ela possa juntar tudo isso, fazer a compatibilização entre todos esses projetos e entregar um bloco, um conjunto de desenhos perfeito para a obra. E por que eu trouxe isso rapidinho para vocês também? Porque essa obra ela vai começar nos próximos meses. A obra já está começando a mobilização, esperando a chuva passar. Claro que é uma construção muito grande, a casa tem mais de 1000 metros, não é nada que acontece muito rapidamente, mas eu vou trazer para vocês todos os passos, todos mesmo, igual a gente fez lá na casa BFF, desde a fundação até a entrega das chaves. Então, se você já está curioso e ansioso por essa playlist, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.